Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história sobre legado, sobre conflito e, acredite, sobre o poder surpreendente que se esconde numa única palavra. É uma jornada que começa com uma pergunta bem provocadora lá no campo da psicologia e termina com um jeito totalmente novo de entender as nossas conexões, tanto no trabalho quanto na vida. Essa pergunta, que é uma homenagem ao trabalho da doutora Beverly Daniel Tatum, parece simples, mas não é. Ela não está falando de segregação, mas sim de escolha. E é o ponto de partida para a gente discutir uma coisa muito mais profunda: a busca por comunidade em espaços profissionais que, historicamente, nem sempre foram muito acolhedores. E isso nos leva a um conceito-chave, o outro familiar. A ideia aqui não é de exclusão de forma alguma. Pelo contrário, é um ato de afirmação. Pensa só. Em áreas como a psicologia, que por muito tempo foram muito eurocêntricas, buscar o seu próprio grupo é um ato de autocuidado. É uma forma de colocar a sua própria experiência no centro, em vez de ser sempre definido por uma norma que vem de fora. E claro, essa escolha não acontece do nada. Ela é, muitas vezes, uma resposta a pressões bem específicas. Ser a primeira em algum lugar, ou a única, ser constantemente vista como a outra, isso tudo cria uma tensão diária. É nesse contexto que procurar o outro familiar se torna mais do que uma preferência, vira quase uma necessidade. E essa ideia toda nos conecta à figura central da nossa análise de hoje, a doutora Patricia Ara Ann Taylor. É a jornada pessoal dela que vai iluminar esses temas maiores de identidade, de resiliência e da busca por significado nas nossas relações. Puxa, que forma poderosa de se apresentar, não é? Com essas palavras, a doutora Taylor já mostra um senso de identidade muito forte. Um senso que não vem da profissão dela, mas de uma linhagem, de uma herança que ela carrega com um orgulho imenso. E que legado! A bisavó dela, uma mulher Cherokee que participou da corrida por terras de Oklahoma, não só educou seus 11 filhos, mas também ensinava a escondido crianças indígenas que eram proibidas de ir à escola. Do outro lado da família, parentes criaram uma academia para crianças de ascendência mista, que muitas vezes não eram aceitas nem por brancos nem por negros. O legado dela é literalmente construído por gerações de educadores que desafiaram o preconceito na prática. As mulheres da linhagem dela eram mães, eram professoras, eram líderes em suas comunidades. Eram curandeiras de pássaros, eram resistentes ao preconceito. É toda essa história que ela carrega com ela para todo lugar, inclusive para o ambiente de trabalho. Mas o que acontece quando um legado tão forte, tão bem integrado, bate de frente com um ambiente que simplesmente não entende ou não valoriza isso? Bom, essa colisão acabou gerando um novo e grande desafio. Foi exatamente isso que aconteceu. No trabalho, uma nova chefe de departamento olhou para o jeito dela de ser e não viu uma força, mas sim algo que precisava ser consertado, quebrado. Ela começou a sentir uma pressão constante para se encaixar, para abandonar os ritmos e a sabedoria que definiram gerações inteiras da família dela. Só que, como a própria doutora Taylor diz, legados fortes assim não se quebram fácil não. Essa conexão profunda com a sua herança não era um ponto fraco, era a sua maior fortaleza. E foi essa conexão que a fez buscar clareza em vez de simplesmente se entregar ao conflito. E essa busca por clareza a levou a uma descoberta incrível. Uma descoberta que estava escondida numa palavra que a gente usa todo dia sem nem pensar. A palavra suficiente. Pensa bem, e se o verdadeiro significado de suficiente não tivesse nada a ver com quantidade, com ter o bastante? E se fosse sobre algo muito mais profundo, algo sobre relações? E aqui está o pulo do gato. O significado que a gente usa hoje para suficiente está totalmente ligado à quantidade, a um padrão que precisa ser atingido. Só que a raiz original da palavra, lá no alemão e no sânscrito, tem um sentido completamente diferente: alcançar juntos. Percebe a mudança? Deixa de ser uma palavra sobre medir e passa a ser uma palavra sobre conectar. Esse significado antigo, no, foi meio que abandonado, ficou órfão ao longo da história, e a doutora Taylor o resgatou. Ela percebeu que ali estava a chave para uma nova forma de se relacionar, principalmente no trabalho. Isso transforma a ideia de ser suficiente de uma exigência em um convite à conexão. Com essa nova compreensão em mãos, a doutora Taylor não foi para o confronto direto. Ao invés disso, ela usou uma técnica da psicologia chamada diálogos imaginários. Basicamente, ela começou a explorar na mente dela como seria esse alcançar juntos com a sua chefe. E desses diálogos imaginários surgiram princípios muito poderosos. Primeiro,
O crescimento tem que ser mútuo, uma jornada de mão dupla. Segundo, os ritmos internos de cada um são uma contribuição, não um problema a ser resolvido. Terceiro, respeito a uma ação conjunta, não só uma regra imposta. E quarto, a verdadeira autoridade vem de se conhecer, e é isso que permite que a gente reconheça a autoridade no outro. A história da Dra. Taylor, no fim das contas, vai muito além de um conflito específico de trabalho. Ela se torna uma lição sobre a importância de estar consciente, de conhecer a própria história e, principalmente, de como essa autoconsciência pode transformar completamente as nossas interações. O poeta William Stafford resumiu isso perfeitamente. Quando a gente não se conhece de verdade um ao outro, corre o risco de acabar vivendo em padrões que outros criaram pra gente e a gente se perde. É um verdadeiro chamado para uma conexão mais genuína. Essa nova forma de entender o suficiente como alcançar juntos acaba criando uma terceira via. Não é sobre se submeter, mas também não é sobre conflito. É sobre um encontro, um caminho novo que só aparece quando duas pessoas conseguem de fato se enxergar. E aqui, a gente volta para a sabedoria dos mais velhos, dos anciãos. O papel deles, como a Dra. Taylor mostra tão bem, é segurar a luz de uma vida inteira, contar a sua história e, com essa experiência, oferecer sinais claros para os outros num mundo que às vezes parece bem escuro. Stafford nos deixa com esse aviso poderoso. Em tempos de incerteza, clareza é fundamental. Os sinais que a gente dá, as nossas verdades, precisam ser nítidos. Estar desperto, nesse sentido, é uma grande responsabilidade. E no final, a grande lição da Dra. Taylor é essa. O ato de honrar a própria história, de conhecer e carregar o próprio legado, é a base de tudo. Quando a gente faz isso, o alcançar juntos se torna possível. E isso sim, é o verdadeiro suficiente. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Qual é a história que nos molda? Qual é o legado que a gente carrega? E de que forma ele pode nos guiar para uma conexão mais autêntica com as pessoas ao nosso redor? Valeu por acompanhar essa análise.